Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos reagir hoje ao pastor Flávio Amaral, que esteve aqui no podcast. E temos muitas coisas a falar aqui sobre esses pensamentos, né, que ele sempre puxa para a religião, sempre puxa para Deus, sempre puxa para a Bíblia. Vamos aqui, gente, desconstruir um pouco dessa imagem que esse homem tenta passar para vocês de que ele, primeiramente, primeira problemática, de que ele é pastor. Ele tinha um projeto em que ele fazia a destransição, né, de homens ou mulheres que passaram por esse processo. Segundo eles, houve arrependimento e eles procuraram ele para poder fazer a retirada de um silicone e tudo mais. Só que o que me chama a atenção, o silicone estava complicado, estava necrosando. Então, me parece que não era genuinamente uma busca por arrependimento, e ele sabia disso, mas sim porque eles não tinham dinheiro para poder fazer essa retirada, estava complicando a saúde deles, e aí eles recorreram ao Flávio Amaral para poder fazer isso. E, gente, houve relatos de rapazes que disseram que ele fazia, né, tipo uma filtragem. Vamos dizer, a história que fosse mais comovente, a história que fosse dar mais engajamento para a causa. Aí essas pessoas eram logo chamadas, eram logo procuradas por ele. Se não tivesse tanto emocionalismo barato, ele deixava a pessoa de stand-by. Segundo relatos de pessoas que saíram de lá de dentro. Então, vamos lá reagir a esse vídeo, gente, e desconstruir totalmente, primeiramente, essa questão de tem pastor para isso, tem pastor para gay, tem pastor para... Não, isso não existe. Ele quer ter uma autoridade, né, para falar sobre o assunto. Só que ele que decide quem é que precisa de ajuda, porque ele ajuda alguns, com alguns ele é amoroso, mas, gente, com a outra classe, pasmem, com a outra classe não, com a mesma classe, só que pessoas que não se dobram a ele, né, que falam o que ele não gosta de ouvir. Ele trata a gente de uma forma odiosa, sendo que ele é pastor. Isso não cabe a ele. Se algumas pessoas, elas têm um comportamento que vai de contra a palavra, que vai de contra a Bíblia, comportamentos que ele vai ter aqui, não é de um homem que se intitula pastor e que cuida de almas. Porque Deus aqui em questão não é o Deus criador do céu e da terra. Porque Deus nunca fez acepção de pessoas. Independente, Deus fala que o único pecado que é para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas aqui eles sempre escolhem joguetes de palavras para poder validar o que eles falam e tornar o que eles falam aceitável. Mas não é, gente. É muito complicado. Eu vou aqui falar para vocês ponto por ponto por que é complicado a forma que ele se dirige às pessoas, simplesmente porque as pessoas não querem Deus, ou pelo menos o Deus também que ele prega, a pessoa não vai querer mesmo, né? A Bíblia que ele esfrega na cara das pessoas, o discurso bonito que ele fala aqui, usando a Bíblia, é válido, mas não para ele, porque na boca dele é hipócrita. E eu vou pontuar para vocês aqui o porquê. Deixa eu aumentar aqui, gente. Fazer aqui o mínimo de edição nesse vídeo, porque ele vai ficar longo, é um podcast longo. Talvez eu vou ter que fazer mais de um vídeo, mas eu quero fazer esse vídeo aqui até onde eu ver que tá complicado e desfazer totalmente essa imagem que esse homem tenta passar para vocês de que ele é pastor. Ele não é, ele é odioso. Ele é um homem que promove a discórdia. Isso não é coisa de Deus. Então nós estamos vivendo exatamente este período. Isaías estava profetizando por... Sempre eles pegam uma palavra, gente, para poder endossar o que eles estão falando. Nunca é lendo a palavra de forma genuína para poder promover a transformação nas pessoas. Eles pegam um versículo bíblico de caso pensado que vai corresponder ao pensamento deles. Gente, não é assim que se faz, viu? A Bíblia, você tem que meditar. Deus fala que você tem que meditar na palavra de dia e de noite. Então, você tem que meditar na palavra. Você meditar na palavra, o que você vai falar em cima daquilo que você absorveu, daquilo que você aprendeu. O que é certo, o que é errado, e viver isso. E eu vou falar pra vocês porque eu tô pontuando essa questão do viver o que você prega e o que você fala. Por isso que tudo que sai da boca desse homem é hipócrita, porque ele não vive evangelho. Ele quer te vender um evangelho, ele quer promover ódio através usando o evangelho. O que é pior. E ganhar dinheiro, né, gente? Também pra você essa noite, e receba com todo carinho. E Ratolândia aqui não vai ter vez pra vocês não. Mas receba com todo carinho. Ó, Ratolândia. Esse aí, espero que não seja cristão, né? Provavelmente se intitula. Mas já começando, né, o podcast com a fala dessa. Porque Ratolândia, gente, é como ele se refere às pessoas que refutam ele. Que falam a verdade do que ele faz. Porque ele sempre quer botar escondido, às escuras, os malfeitos dele. Tem a esposa dele, né, que sempre tá ali pra poder tá arrumando a bagunça dele, botando panos quentes. Mas o último escândalo que aconteceu, nem a esposa dele conseguiu fazer nada. Porque foi tudo aí, ó, vazado pra internet. Imagine o que não é, né?
nosso convidado de hoje, Flávio Amaral. Seja bem-vindo, meu querido. Tô arrumando aqui, já vendo até os comentários. Fique em paz, deixa o povo falando aí. E aí, pastor? Tá tranquilo? Tô ótimo. Tô vendo aqui uma palavra que eu quero começar com a palavra. Manda ver. Povo lindo de... Sempre assim, viu, gente? Você vê gente que profere seita, tudo mais. Sempre eles vão usar a palavra de Deus pra quê? Pra poder passar a imagem de um puritano, pra poder as pessoas olharem e falarem assim, oxe, mais um homem desse, piedoso, que fala das coisas de Deus, como é que um homem desse vai promover alguma coisa negativa? Promove, viu, gente? Promove muito. Deus. Aí já estamos todos, a gente vai dar moral pra Cristolândia. É isso aí. Da Cristolândia, você tem que ter Cristo na sua vida. O máximo que a Ratolândia dá é engajamento. Verdade. E passa raiva na gente. Verdade. 59,14. Ele é destemperado, viu, gente? É totalmente destemperado, descompensado. Não sei se ele tem algum problema de bipolaridade, mas ele é assim. Ele vai de 0 a 100, assim, em 1 minuto da raiva, viu? Ele não tem controle emocional, que já entra também na questão bíblica. Não tem o fruto do Espírito e não tem domínio próprio, de jeito nenhum. 14. Isaías 59,14. Pelo que o juízo se tornou para trás, a justiça se vê muito de longe. A verdade anda tropeçando nas ruas e a equidade já não pode entrar. A equidade é a verdade. Sim, a verdade desfalece. E quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Então nós estamos vivendo exatamente este período. É engraçado ele falar de injustiça, né? Ele invadiu a casa de uma criatura, a casa é dele. Porém, a criatura tá pagando. A criatura acreditava que ela era moradora, porque assim foi o que ele falou para ela, foi assim o acordo, foi assim a palavra empregada dele para com ela. Ele voltou atrás no acordo, que, gente, legalmente é totalmente dentro dos conformes, mas é imoral da parte de um pastor, de uma pessoa que profere a fé cristã. A mulher confiou nele, a mulher arrumou a casa do jeitinho que ela gosta para ficar confortável para ela, pro filho dela que tem síndrome de Down. Detalhe, o menino estava dentro da casa no dia que este homem invadiu a casa dela. Casa dela que estava em posse dela, viu, gente? A casa é dele, mas estava em posse dela. Ele invadiu a casa porque ela não abriu a porta. Ele, como uma pessoa que não há ferrolhos nem porta para ele, viu? Ele quebrou o vidro, supostamente. Invadiu a casa, deu na mulher, supostamente. Que a ex-amiga dele falou. E, gente, ele com celular invadindo a casa da mulher, causando ódio pra mulher. Disse aqui que a Ratolândia causa ódio pra ele, né? Claro, falar a verdade, aqui eu causando já um pouquinho mais. Ele foi simplesmente pra cozinha, na casa dele, como ele diz, beber a água, porque ele é frio, gente. Ele invadiu a casa que a criatura estava de posse, promoveu o maior escândalo com uma criança lá dentro. O rapaz, gente, em questão de síndrome de Down, ele tem 30 anos, mas mentalmente, com certeza, ele deve ter muito menos, porque eles são assim, eles não desenvolvem, né, como um adulto de 30 anos. Provavelmente ele deve ter 10, 12, porque eu tenho uma amiga que o filho dela também tem síndrome de Down. Ele tem 20 e poucos anos, mas a mentalidade dele é de 10, 11 anos. E este homem, que está falando aqui da injustiça, fez tudo isso, promoveu todo esse saceiro na vida dessa criatura e saiu pela porta da frente da delegacia mediante uma fiança. Porque ele teve voz de prisão. É este homem que está dando essa passagem e falando da injustiça. Ele saiu pela porta da frente. Não sabemos em que circunstância foi paga essa fiança. Porque 3 pessoas vieram falar que foram 3 formas de pagamento que apareceu aí. Um foi um empresário, o outro foi uma pessoa, né, em questão. E a terceira foi uma vaquinha, gente, que eles foram pedir no WhatsApp para poder levantar a oferta. Este homem que está aqui falando de injustiça saiu pela porta da frente. Se ele fosse uma pessoa justa e tivesse se arrependido do que ele fez, ele simplesmente falava, gente, quanto tempo é que eu vou ficar aqui na cadeia? Vou pagar meu preço. Fiz, me arrependi, não era para ter feito, mas nunca na vida, porque primeiro que ele não se vê como errado. Na cabeça dele foram colocar que ele tinha direito à casa, mas ele fez da forma dele, né? Direito à casa ele tinha, mas ele não tinha direito de invadir, de acabar com a vida da mulher naquele dia. Porque segundo a mulher, ele estapeou ela, de forma assim que a criatura teve que dar de vassoura nele. Foi o maior escândalo. E os 2 se intitulam pastores, viu? A vida desse homem é torneada dessas coisas, promovida por ele próprio. Só tem escândalo e baixaria. Esse homem, ele diz que é perseguição. Independente, gente, de como a pessoa deixa de ser, ele fala muito em pecado, mas o pecado só é válido quando passa pelo crivo dele. Porque os pecados... Podre. Esse homem é podre. Mas os pecados só tá nos outros. Como um grande narcisista, né, não?
Vamos que aqui ele ainda está se fazendo, né? Lendo a Justiçados palavra. todas as pessoas por causa do nome de Jesus. Você sabe o que é engraçado? Quando a gente lê a palavra, as escrituras, nos apazigua. Ele é diferente. Nem a palavra promove um apaziguamento dele, mas não é pela palavra não, gente. É porque é quem está lendo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro para uma pessoa que nem ele. Para as pessoas espirituais, ela é a palavra de Deus, mas nele não promove efeito nenhum. Por que não promove efeito? Vocês já pararam para analisar isso? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e irão se trair uns aos outros. O que eu falei para você no celular. Sim. Trair uns aos outros. Eu acho engraçado também ele falar sobre traição, né não? Sendo o que é que ele fez com a mulher. Ele não tem palavra, gente. Não tem palavra. Como é que você emprega uma palavra, vai para Paris, vai fazer viagens, faz 30 mil stories mostrando que você tá bem, comendo em bons restaurantes, quando volta, faltando com a palavra dele, querendo expulsar a mulher da casa dela. Ele não poderia fazer isso, gente, de uma forma legal, não. Não pode, porque se as coisas não saírem da forma que ele quer e as pessoas não fizerem o que ele quer, a resposta dele é violência. Vamos lá. Os outros e eles se aborrecerão uns com os outros. Surgirão falsos profetas. Eu não tô nessa lista não, irmãos. Tem gente que fica na internet chamando a gente de falso. Ele deixa bem claro, né não? Porque tudo que ele tá lendo aí é ele, gente. É ele. Ele é uma pessoa, promove violência um com o outro. Ele é odioso aqui na internet com as pessoas. Ele fala mal, deixa a pessoa mais baixa que os cachorros. Não tá vendo que ele bota apelido nos outros chamando de Ratolândia? Você vê como ele fica pianinho lendo a palavra? Porque tá cortando. Ele fica pianinho lendo a palavra e ainda faz questão de falar. Gente, eu não sou não. E ele fica mansinho, você vê? Passando um ar de piedade. Mas ele não é isso não, viu, gente? Profeta, eu não serei falso profeta, não. Eu não serei não, você é. E olha a autoapaziguação. Ele querendo se convencer disso. Estou na lista de falso profeta, não sabe por quê? Porque se eu fosse falso profeta, eu não estaria sendo ameaçado de morte, eu não estaria sendo ameaçado de cadeia. Se eu fosse falso profeta... Gente, é engraçado ele discutindo com a palavra. Vocês já repararam? Olha como tá o dedo dele. Ele tá falando com a Bíblia, você acredita? Olha a forma que ele fala. E olha o argumento que ele usa. Isso não tem nada a ver. O que a palavra tá falando tá cortando ele. E ele tá discutindo com a própria Bíblia. É assim que ele faz. A palavra tá confrontando ele e ele tá dando uma satisfação porque a palavra tá falando do que ele é. Você viu como isso é doentio? Imagine como é que esse homem lê a Bíblia em casa. Aqui já tem uma resposta, né não? Do porquê que a palavra não surte efeito nele. Porque ele não aceita. Vamos lá. Eu estava em Dubai, Verdade. comendo, dormindo e profetizando na vida de gente milionária. Eu fui pra Europa, fiquei um mês lá, passamos luta lá, passamos... Gente, mas você sabe o que é que acontece? O que é mais horrendo aqui? Vou voltar aqui um pouquinho pra vocês verem. O que é que eu vou aqui apontar pra vocês, que chega a ser... Ó a cara dele, ó. Ele acho que ele se arrependeu de levar essa palavra, viu? Se ele pudesse voltar, vamos lá. Que não houvesse justiça. Hum. Então nós estamos vivendo exatamente este período. De novo. Isaías estava profetizando por Profetizando Israel, e já para tá caindo a Israel. gente de novo, né, gente? E aí Jesus vem em Mateus 24, Sim. alertando dos últimos dias desse grupo. Vamos, meu filho, vai lendo aí, que tá ficando bom. A hora da vergonha vai vir agora. Para serem atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados por todas as pessoas por causa do nome de Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e irão se trair uns aos outros. Que eu falei para você no celular. Ó, passou o ouvido? Trair uns aos outros. E eles se aborrecerão uns com os outros. Surgirão falsos profetas. Oh. Eu não tô nessa lista, não, gente. Tem gente que fica na internet chamando a gente de falso profeta. Eu não serei falso profeta, não. Eu não estou na lista de falso profeta, não. Sabe por quê? Bora lá. Porque se eu fosse falso profeta, eu não estaria sendo ameaçado de morte, eu não estaria sendo ameaçado de cadeia. Se eu fosse falso profeta, eu estava em Dubai, comendo... Ele não estava em Dubai, né? Mas estava comendo e bebendo nas Europa. A dificuldade que ele vai falar aqui na frente que ele passou foi porque o dinheiro acabou, gente. Ele mesmo fala aqui em áudios. Porque só de pedágio foi mais de 2.000 euros que ele pagou. Só de pedágio ele ficou duro de tanto esbanjar. Ele não estava em Dubai, mas estava esbanjando nas Europa, que foi o que ele pôde com o dinheiro que ele tinha. Porque se ele tivesse mais, ele estava em Dubai, porque ele é desses. Então, ele mesmo admite que ele é o falso profeta. Não é porque ele não estava em Dubai, que ele não estava na Europa fazendo a mesma coisa que ele poderia estar fazendo em Dubai. O dinheiro aqui não deu. E olha como ele, gente, quer passar pra você que ele não é uma carinha de inocente. Olha a carinha de inocente.
dormindo e profetizando na vida de gente milionária. Eu fui para a Europa, fiquei um mês lá, passamos luta lá, passamos dificuldade, só para ver 2 travestis. Eu não sou falso profeta não, Satanás. Ele disse, gente, olha só, agora é para 2 travestis. Cada vez que ele vai contar dessa viagem, ele conta uma história. A primeira história é que ele foi fazer missão. A segunda história é que ele foi curar uma depressão. Agora é que ele foi para poder ver 2 travestis. Gente, ele estava lá na casa de um casal. Depois eles foram para um hotel, não sei em que circunstância. No hotel, eles já estavam na Pindaíba. Ele mandou um áudio para a criatura dizendo que estava com uma dívida de mais de 30 mil e que só de pedágio ele tinha pagado mais de 2.000 euros, que foram 6 pedágios, se eu não me engano. É por isso que ele estava passando a dificuldade. Então, tudo que ele fala é verdade, mas não é da maneira que ele coloca. Ele distorce. Gente, ele faz muito isso. A história, ele conta como aconteceu, mas sempre ele vai partir de um princípio que ele é a vítima. Então, ele vai distorcer esses fatos para poder transformar a situação em um problema que aconteceu, que ele foi a vítima. Sendo que esse problema que aconteceu aqui, essa luta, essa perseguição que ele fala, foi promovido pelo esbanjar dele demais lá na Europa, gente. É devendo e luxando. Eu vim quente em cima do diabo hoje. Olha, serão... Gente, ele tá muito sem graça. Você viu, gente, o que é que a palavra de Deus ela promove? A palavra de Deus, gente, ela nos confronta. Ela nos confronta. Ele queria ler a parte da perseguição. Pra poder, né? Porque eles são assim, eles querem pegar o pedacinho que vai ajudar eles com os argumentos dele. Eu sou perseguido, mas ele não esperava que a palavra posterior a essa, acostumado a ler só um pedacinho, né? Ele continuou lendo, porque Deus faz assim. Tudo que ele começou a falar depois da perseguição, casou com ele. É por isso que ele ficou aqui, ó. E até hoje, ó, tá aqui. Ele fica, ó. Mas ele vai falar rapidinho e já vai vir com o contraponto dele, ó. Surgirão falsos profetas. Eu não tô... Eu levantava e ia embora. Não é não? Ah, gente, eu levantava, dava uma de João sem braço e ia pra casa. Querendo tomar o lugar das mulheres e dos santos. Ah, sim, gente, deixa eu ver esse aqui. Eu tenho a falar sobre isso também. Ou porque eu enfrento, porque eu falo a verdade pros católicos, pros evangélicos, pros gays, pros travestis. Não. Ninguém aqui, você tá vendo que ele fala verdades misturadas com mentira? Tenha medo disso, viu, gente? Ele aqui fala que as pessoas, os evangélicos, metem o pau nele, e ele tá falando dos resenhistas. Porque ele fala palavrão, porque ele tem, né, essa forma dele de terrível, impuro, né? Vamos lá. Lá passamos dificuldade só pra ver 2 travestis. Eu não sou falso profeta não, Satanás. Eu vim quente em cima do diabo hoje. Olha, ele xinga muito, viu, gente? Tem pessoas que acham na internet, irmão, que eu sou... Trairão uns aos outros. Ele corta pra poder falar de outra coisa, porque traidor, né, gente? Odiado pela maneira de falar, às vezes pelas palavras chulas, ou alguns palavrões. Ele fala isso, gente, como uma coisa amena, né? É isso que eles fazem. Quando é o pecado deles, eles colocam de forma amena. Vai você incorrer nesse mesmo pecado. É duro juízo. É o que ele vai fazer aqui com as pessoas que nem conhecem Jesus. O problema que as resenhistas falam aqui é exatamente isso. Ele é impuro. E não é que ele solta um palavrão, que já tá errado. É palavra torpe, é dirigindo essas palavras torpes às pessoas, é machucando as pessoas com palavra, ameaçando ir no bairro da pessoa, ameaçando esfaquear. Homem. Eu não sei se ele privou, mas se você for em vídeos passados, em lives passadas, que esse homem faz na intenção de quem fala a verdade sobre ele, quem entrega a ele, quem fala que ele tá errado, esse homem promove um massacre, um linchamento virtual aqui com essas pessoas. Usando palavra de baixo calão. Ele é impuro, totalmente impuro. Ele não vê isso como um pecado, porque está entranhado nos coros dele, fora outras coisas. Então, quando o pecado advém deles, é dessa maneira branda. Se esse mesmo pecado estiver em outro, meu Deus do céu, ele acaba com a vida da pessoa. A pessoa vai eles mandam para o inferno, viu? Eles amam mandar as pessoas para o inferno. Tirando, né, a autoridade de Deus e se apossando, que é o que eles fazem. Jamais prova ainda que eles não conhecem quem é Deus, Criador do céu e da terra. Para poder estar falando de forma leviana, quem vai para o céu e quem vai para o inferno, não tem medo da ira, né, de Deus, né? Eles não conhecem, gente. Eles falam em nome de um outro Deus. O Deus desse povo é Mamon. Vai pesquisar quem é Mamon. E Satanás, que é o pai da mentira, que é o pai deles, que rege a vida deles. Porque eles mentem muito, gente. Mentem, distorcem as palavras, falam meias verdades. Eles são assim. Ou porque eu enfrento, porque eu falo a verdade pros católicos, pros evangélicos, pros gays, pros travestis. Pronto. É dele que parte as ofensas. Não é exortação. Não é ele aqui falando se tá certo, se tá errado. Porque se esse homem falar o que tá certo, tá saindo da boca dele,
Não vai promover feito nenhum em seu ninguém, porque ele é hipócrita. Como é que você tem uma vida que não é irrepreensível, como Deus fala que o obreiro tem que ser irrepreensível, para que as pessoas não venham a ter nada do que se queixar de sua conduta? Ele quer falar para as pessoas que as pessoas tá certa ou se o modo de vida das pessoas está errada. Quando Jesus nunca fez isso aqui quando ele veio. Sabe quem é que Jesus se dirigia com palavras mais duras? Era contra os fariseus e os hipócritas. Era onde ele depositava a energia dele para poder apontar a hipocrisia deles próprios. Hoje os fariseus hipócritas estão aí, ó, na rede social se intitulando pastor. Porque eu não vi pra mulher samaritana ele dessa forma, falando que ela ia pro inferno. Eu não vi ele falar isso com Zaqueu. Eu não vi ele com a mulher samaritana, tratar a mulher samaritana como se ela fosse Jezabel, porque ela tinha tinha passado por 6 homens sem ser casada. Não vi nada disso. Mas esses aqui é pro inferno rapidinho. Basta ser travesti transformado. Porque ele é uma pessoa que ele não é bem resolvida com pessoas, gente, que são travesti não, viu? Que se veste de mulher, que tem peito de mulher. Por que incomoda ele? Uma pessoa, se a pessoa tiver pintada, se a pessoa tiver com cabelo grande, se a pessoa tiver... Por que isso afeta tanto ele? Ele não pode ter amor e nem palavras de amor para com essas pessoas. Ele promove o ódio e a divisão. Eu sou ousado, eu sou corajoso, eu sou intrépido. Eu tenho intrepidez para falar. Não, meu amor, você é megalomaníaco, porque até as suas características têm que ser assim. A pessoa, ela se promove, né? Ele se autoelogia. Olha só como ele, né, se refere a ele mesmo. Se isso não for, gente, megalomania, é o quê? Na verdade, eu não tenho medo, irmãos. Eu vou entrar na política com fé em Jesus e vou enfrentar esses machos safados que tá nas redes sociais vestidos de mulher, querendo tomar o lugar das mulheres. É o que incomoda ele, né? Que os machos estejam vestidos de mulher. Agora, me diga uma coisa. Isso é da conta dele? Se o homem está vestido de mulher, está vestido de palhaço, está vestido de qualquer coisa, de fantasia, de escola de samba, de qualquer coisa, isso é da conta dele? Por que isso afeta tanto a ele? Se o intuito dele é a política, pronto, meu filho, lance sua carreira na política e cuide da sua imagem, que é mais importante do que você estar sujando a imagem do outro. Porque esse povo, eles só querem se promover assim, acabando com a imagem do outro, porque da imagem deles próprios eles não dão conta de cuidar. Ele deveria estar cuidando da imagem dele, não é não? Vamos lá. Não é querendo lei, não é criando lei, não é adquirindo direito, nem exigindo direito. É querendo tomar o lugar das mulheres e dos santos. É isso que... Quem ortogou a ele o direito de ele estar defendendo... Porque é que ele não está defendendo, viu, gente? Ele só está pegando a causa, como ele sempre faz, se apossando da causa para dizer que ele é o grande defensor. O grande herói, não é não? Não, meu filho, a sua forma de lutar é cuidando da sua imagem para você ser eleito. Chegar lá, você fazer alguma coisa. Porque esse povo é assim, gente. Eles querem adentrar pela porta da frente sem esforço nenhum. Só porque ele é o bambambam. Todas essas características aqui que ele disse aqui antes que ele é. Aí por isso que ele merece entrar. Mas as coisas não funcionam assim, meu bem. Ele precisa demonizar o outro, destruir com o outro. Isso é pastor? E falando de injustiça. Abriu aqui o podcast falando de injustiça. Salabete, Léo Áquila, LGBT. É isso que os corruptos estão. Eu tinha pavor de política, ainda continuo tendo. Mas eu vi, não, se a gente não for pra política... Falei isso com um rapaz que me pediu perdão essa semana. Eu tô calma, Denilson. Eu tô calma, Ana Luísa. Eu tô calmo. Tô calmo. Nervoso, vocês vão me ver lá na tribuna. Ele querendo vender polêmica. É o que é reality show? É pra entrar na Fazenda ou no Big Brother? Porque, meu filho, esse discurso aí você tem que fazer pra entrar no reality show, que o povo gosta de ver bafafá. Lá dentro, meu filho, ninguém quer ver você lá dentro, representando a classe evangélica, usando o nome de evangélico. Ninguém quer você lá. Desse jeito, tá repreendido. Quando eu ver aquele satanás vestido de mulher na minha frente falando que é um Brasil diferente... Eu não sei se você viu, tem um travesti. Ó, gosto de usar hipótese, né? Que vai usar aqui. Hipoteticamente, esse homem fosse um filho da luz, é prudente ele tá se dirigindo a uma pessoa como Satanás, como dessa maneira pejorativa? É, porque aqui cabe o quê? Cabe processo, né não? É essa pessoa que diz que cuida de almas, é o pastor, o grande pastor. Por que que ela merece o inferno? Só porque... Ah, porque ela falou, porque isso e aquilo. Ela blasfemou contra o Espírito Santo? Ela entrou na religião e saiu, depois entrou de novo, saiu de novo, e entrou de novo e saiu de novo promovendo ódio. Ela é uma pessoa ignorante que entra naquela seara da ignorância que Deus não leva em conta, assim como você já teve lá. E você mesmo disse que por várias vezes você excomungou as pessoas cristãs, quando você estava lá no mundo. Você também teve os seus momentos
de Erika Hilton, de Léo Áquila. Mas você precisou da misericórdia, não foi? Mas agora, quando é sua vez, cadê a graça? Cadê a misericórdia na vida dessas pessoas? E diga, pastor. Detesto. E está se candidatando a deputada aqui no Brasil. Detalhe, ele diz que ele detesta. Vamos lá, detesta um pastor que tem que amar as almas. Ele é seleto, viu, com as almas. Imagine se Jesus fosse assim quando ele veio aqui. E se Deus fosse assim, né? Também, Léo Áquila, tu já ouviu falar, né? O Léo Áquila diz que detesta. Um discurso e disse que eles... Pronto. Isso aqui é que eu quero que vocês prestem atenção. Ele desconfigura a pessoa usando o quê? Usando a Bíblia. Vai falar aqui de um discurso que ela teve infeliz. Só que já entra naquele aspecto. Ela está defendendo o que ela acredita, o que ela sabe, o que ela conhece. Quem conhece a palavra é ele. Então jamais ele tinha que começar esse discurso falando que a detesta. Porque aí ele já faz o quê? Ele já promove ainda mais o afastamento dela da religião. Porque ela vai conhecer na boca dessa pessoa aqui, odiosa, que o Deus que ele serve não é o Deus criador da terra, do céu e da terra que ele conhece, mas é o que ele fala que segue. Ela vai entender que esse Deus a detesta. E esse Deus vai levar ela para o inferno. Só que ele é que está falando isso. A Bíblia nunca falou isso. Então ele toma posse da palavra para falar e para poder manipular a palavra a favor da ideia dele, a favor das ideias, dos ideais que ele tem. Veja bem. Eles eram inimigo da Bíblia. Eu vi. Você viu esse discurso? Nossa. Aliás, espero que todos os crentes engajados, interessados tenham visto também. Não, mas eles estão fazendo vista grossa. Nós temos uma classe de cristão covarde. Isso é assustador. Temos uma classe de cristão covarde que vê um discurso desgraçado desse de Léo Áquila e finge que não está ouvindo. Finge que não está ouvindo. Porque assunto de... Meu amor, quando ele tiver um encontro com Deus, eu espero que ele não seja nem a sombra do que você está sendo aqui com ele. E quando você fala aqui dos crentes, o que a gente tem que fazer aqui é pedir perdão. Perdão a Léo Áquila, perdão a Erika Hilton. Embora a gente discorde, né, dos ideais de vocês acreditam nisso e a gente acredita em Deus. Então a vertente é diferente, porém eu não tenho o direito de atacar a sua pessoa e nem lançar vocês nem para céu nem para inferno. Somente pedir perdão por essas falas infelizes aqui desse homem que se intitula pastor. E o que posso dizer aqui para vocês é que ele não é pastor, viu? Fiquem tranquilos, ele não fala em nome de Deus, do Deus criador do céu e da terra. Não fala. Este homem precisa de um tratamento mental, um tratamento espiritual, mas eu acho que na questão espiritual ele não quer não, viu? Porque ele já se acha muito santo, muito divino, tal como ele tem o direito de falar, né? Quem vai entrar no céu e quem vai pro inferno, né? E homossexualidade, prostituição, assuntos sobre pecado, não dá ibope. Não dá engajamento nas redes sociais. Você é cancelado. Paulo Júnior tá aí, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Eles não estão preocupados com isso, com engajamento, com nada disso. Você se preocupa com isso. Por isso que você gosta de vir com polêmica. Então o que você tá falando aqui, nem se assina, nem se inscreve, porque já entra na seara da hipocrisia, coisa que você é. Porque tem muitos que falam sim. O Ziel, o Gomes... São pessoas que têm muita relevância na rede social e falam assim, sobre pecados. Gente, sabe que ele não sabe que tem vários homens de Deus aqui na plataforma social falando sobre céu, sobre inferno, sobre pecado? Porque não é o que ele consome. O que ele consome é página de fofoca, que ele tá vendo ali, né, passeando pelas páginas de fofoca para poder tá vindo apontar o dedo dele e recriminar os atos das pessoas para ver se ele se sente melhor, mais aliviado da culpa dele, dos pecados dele. Porque o homem só vive no tutano, não é nem na carne. E tá aqui falando que não tem... crente que fala aqui sobre pecado? Claro que tem. Agora não é um nicho que interessa a ele. O nicho que interessa a ele é o nicho das fofocas. De páginas de fofocas e de resenhistas, que ele diz que não assiste, mas assiste muito. Que vem apontar os absurdos que ele faz e para depois ele sentar, na mesma hora ele sentar para poder fazer uma live destruindo com a vida da resenhista. E isso não é perseguição não, né? Isso aí a gente qualifica em quê? Se não for em perseguição. E ele intimida, viu, gente? Ele intimida, ele ameaça. O que ele pode fazer para poder calar e silenciar as pessoas, ele faz. No YouTube. Não atrai plateia, multidões e um público dentro dessas grandes igrejas. Não atrai. Então, se... A sede que eu congreguei, do bairro que eu vim, o pastor está tendo que fazer 4 cultos.
tamanho o número de gente que está lá no templo. Ele não está dando conta, eram 2 cultos. Depois aumentou para 3, agora são 4 cultos. Isso é palavra. É palavra porque eu vim de lá, não é pentecostal, muito pelo contrário, é protestante mesmo. Não tem nem, gente, negócio de língua estranha, para você ter uma ideia. É como se fosse a presbiteriana, pronto. A nossa presbiteriana que a gente conhece. A igreja, ela esvazia, porque tá se chegando um tempo, gente, que as pessoas estão se deslumbrando com as coisas do mundo, mas a gente vai colocar isso em pauta aqui, para poder, ele tem que falar dele. Ele tem que falar sobre ele. Responder por ele, porque a igreja está muito bem assistida por Deus. Se preocupe não, Flávio Amaral, que o que tem que acontecer na igreja de Cristo vai acontecer porque é cumprimento de profecia. Não precisa vir você para poder querer falar o que é que está acontecendo, não. Se eles forem contra-atacar, enfrentar o sistema, a maioria das igrejas vai fechar. Eu tenho certeza absoluta que a igreja vai voltar a ser primitiva. Ele fala pela igreja, não é não? É como eu falei aqui, na seara que eu estou entrando. Ele está se candidatando pela segunda vez, eu espero que ele não ganhe. Satanás tome logo de conta da vida dele, leve logo ele para o inferno, que é o lugar que ele tem que ir rápido, para ele não... Desejando a morte. É porque as coisas deles é assim. Não comunga com o que eu penso, é desejando a morte. Morre logo. É o caminho mais fácil, né? Não é o enfrentamento, não é você suportar, como Deus fala, né? Suportar uns aos outros. Não. A medida mais rápida para eles é a solução, é a morte. O que é que esse homem está falando aqui? O que é que ele está promovendo aqui? Não destruir a vida de ninguém. Porque a única coisa que a comunidade LGBT vai fazer e vai querer fazer, e nós da igreja temos que impedir, é a comunidade LGBT destruir as famílias, as crianças, os jovens. Desejando que eles morram? É essa forma que você está aí convocando as pessoas? Destruir a educação, destruir a escola. E claro que eles deram um passo bem alto. Depois que o Lula usurpou a cadeira do executivo, eles, se acharam, né? Hoje as leis é para beneficiar quem é gay e quem é travesti. Não é para beneficiar o homem ou a mulher, a criança, o jovem, o idoso, não. Se você vira travesti, você já tem todo o apoio. E se você... Flávio Amaral, a educação começa em casa. A gente tem que educar os nossos filhos para que eles venham seguir a doutrina cristã, fazer a nossa parte. Tudo começa dentro do lar. Não é político que vai promover a educação da criança e com seus pensamentos de que a pessoa vá logo, né? De aniquilar as pessoas que pensam diferente de você e vai mudar o país. É educação dentro de casa. O que é que você está fazendo, promovendo dentro do seu lar, da sua família? Você está cuidando dos seus, para você ser uma diferença nessa sociedade? E a sociedade, ela tem um contraponto para poder observar o que é certo e o que é errado? Ou você está fazendo pior? Deus fala aqui, aquele que não olha para os seus, negou a fé e é pior que o ímpio. Como é que está seu lar? Como é que está a sua vida dentro do seu lar? O seu lar é uma casa, é um modelo. Você é um modelo de sacerdote, sua esposa é um modelo de mulher e sua filha, você está preparando ela para esse futuro? Porque é muito fácil você jogar nas costas de movimentos, né? De políticos, de tudo, da vida, da escola, da faculdade. Mas e você, está fazendo a sua parte? Educando? Cuidando do seu lar? Protegendo, defendendo o seu lar, primeiramente? Para depois sair aí, pelo mundo. Porque com seus pensamentos eu espero que você não seja eleito mesmo, pra nada. Você mesmo aqui, com esse podcast, você tá provando que você é uma pessoa despreparada pra ter poder. Porque você nem tem, meu filho, você já tem esse pensamento genocida. Imagine se você tiver um punhadinho, uma areinha de poder. Quem vai ser você? Desvira, o destransiciona, você é taxado como doente, como louco, como criminoso. Você tá diante do homem mais criminoso do Brasil. É aqui. Eu tô aqui. E você voltou atrás. Só que eu voltei atrás porque eu prego contra essa ideologia de gênero, que é um satanismo puro. Eu olho... Que maneira que ele combate, né? Afastando as pessoas de conhecer o verdadeiro Deus. Talvez Deus até colocou mesmo nas mãos dele e no coração dele de ele fazer uma obra na vida dessas pessoas. Mas o que é que ele está fazendo com isso? Promovendo uma seita, onde se você comunga com ele, você tá aprovado, passa pelo crivo dele, se não, é o jeito que ele falou aqui, com a Leuá, que vá logo, que o diabo leve logo. Satanás leva logo o inferno. Quer dizer, o que é que ele tá falando aqui com isso? Que Deus nos defenda desse homem, viu?
A gente tá aqui com 9 minutos e 59, quase 10 minutos aqui de podcast, eu já tenho 50 minutos aqui de material. Vou ver se eu edito aqui rapidinho, gente, ou talvez não solte na íntegra mesmo, vamos perdoando. E eu já volto com a parte 2.